Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da página O Mundo da Incerteza. Hoje vamos falar do primeiro astrofísico, que se tornou o pai da mecânica celeste e influenciou toda a ciência com suas leis e com suas teorias astronômicas. Vamos falar de Johannes Kepler. Johannes Kepler nasceu em 1571, em Weiderstadt, atual Alemanha. Foi um astrônomo e um dos responsáveis pela Revolução Científica do século XVII. Foi influenciado por Galileu e Copérnico e influenciou Newton. Kepler tinha 2 irmãos e uma irmã e nasceu de uma importante família de sua cidade. Porém, a fortuna de sua família estava em declínio. Seu pai, Heinrich Kepler, ganhava vida de maneira precária como mercenário e deixou a família quando Johannes tinha 5 anos de idade. Sua mãe, Katharina Goodman, a filha de um dono de hospedaria, era uma curandeira e herbolária, que mais tarde foi julgada por bruxaria. Nascido prematuramente, Johannes disse ter sido uma criança fraca e doente. Ele foi, no entanto, uma criança brilhante e frequentemente impressionava viajantes na pousada de sua avó, com uma fenomenal capacidade de matemática. Aos 6 anos, Kepler observou o grande cometa de 1577, iniciando sua fascinação pela astronomia. E em 1580, aos 9 anos, observou um eclipse lunar. Kepler teve varíola durante a infância, o que deixou sua visão fraca. Depois da escola primária e aulas de latim, ele começou a assistir às aulas de Tübingen Stift, na Universidade de Tübingen. Lá, estudou filosofia, tendo Vitus Müller como professor, e teologia, tendo Jacob Hildebrand. Provou também ser um matemático excepcional e ganhou reputação de astrólogo hábil, fazendo horóscopos para colegas estudantes. Lembrando que nessa época não havia distinção entre astronomia e astrologia. Sob a instrução de Michael Maestlin, professor de matemática de Tübingen, ele aprendeu o sistema solar ptolomaico e copernicano. Se interessou pelo sistema copernicano, defendendo o heliocentrismo e que o Sol era a força motriz dos movimentos planetários. Se formou em Tübingen e foi chamado aos 23 anos para ser professor na Universidade de Graz. Lá, ensinou entre 1594 e 1600, tendo publicado a primeira defesa do heliocentrismo, o Mysterium Cosmográfico, que é uma das maiores obras da astronomia moderna. Afirmou ter tido uma epifania em 19 de julho de 1595, enquanto ensinava. Ele explicava a conjunção periódica de Saturno e de Júpiter no zodíaco, e percebeu que polígonos regulares limitavam um círculo inscrito e um círculo circunscrito, em razões definidas, que ele raciocinou poderiam ser a base da geometria do universo. Ele descobriu que cada um dos 5 sólidos platônicos poderiam ser inscritos e circunscritos de uma única forma por esferas celestes. Aninhando-se estes sólidos, cada um envolto por uma esfera, e um dentro do outro, produzia-se 6 camadas, correspondentes aos 6 planetas conhecidos: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Ao posicionar os sólidos corretamente, octaedro, icosaedro, dodecaedro, tetraedro e cubo, Kepler descobriu que as esferas podiam ser posicionadas em intervalos correspondentes ao tamanho relativo de cada trajetória planetária, assumindo-se que os planetas giravam em torno do Sol. Foi nessa época que Kepler formulou sua lei dos períodos. Kepler era muito religioso e acreditava que as esferas celestes
na verdade era um plano geométrico de Deus para o universo, e que estava revelando um dos grandes mistérios de Deus. E por isso passou boa parte dos capítulos de seu livro, O Mistério Cosmográfico, tentando mostrar que o sistema heliocêntrico era sustentado pela Bíblia, unindo o físico ao espiritual. Já no final do século XVI, Kepler já era um famoso astrônomo. Em 1595, foi apresentado a Barbara Müller, uma mulher de 23 anos, viúva e com um filho. Os dois acabaram se apaixonando, apesar da intensa oposição do pai dela, e se casaram em 27 de abril de 1597. Nos primeiros anos do seu casamento, eles tiveram 2 filhos, Heinrich e Susanna, que morreram na infância. Em 1602, eles tiveram uma filha, Susanna, e em 1604, um filho, Frederick, e em 1607, outro filho, Ludwig. Após a publicação de Mysterium, Kepler se dedicou totalmente à astronomia, planejando a publicação de outros 4 livros, um sobre os movimentos planetários, 2 sobre a influência do céu na Terra e um sobre os objetos estáticos do universo, como o Sol e as estrelas, que nessa época ainda se acreditavam serem fixos. Já em Graz, Kepler tocava cartas com o famoso astrônomo, Tycho Brahe. Em 1600, Kepler então foi para Praga trabalhar com Tycho Brahe, um nobre que estava construindo um observatório astronômico. Agora, Kepler possuía os dados para sua pesquisa, os dados fornecidos por Brahe. No começo, essa parceria foi turbulenta, mas logo Brahe concordou em entregar seus dados integralmente a Kepler e o forneceu moradia e salário. Kepler retornou no verão para Graz, para tentar ajudar sua família, que estava enfrentando problemas financeiros. Tentou arranjar um emprego como matemático da corte, porém não conseguiu. Realizou um ensaio chamado Inerts Vitus quae lunantiet, sobre a influência da Terra no movimento lunar. Ainda em 1600, Kepler se recusou a se converter ao catolicismo e foi de Graz retornando para Praga com sua família. Continuou a ser financiado por Tycho, o qual colocou Kepler como seu ajudante no projeto das Tábuas Rudolfinas, um projeto que era voltado ao imperador Rudolfo II. Após a morte súbita de Tycho Brahe, em 24 de outubro de 1601, Kepler se tornou o conselheiro matemático do imperador Rudolfo II. Seu trabalho era basicamente ser um astrólogo imperial, predizer o futuro e o que as estrelas diziam sobre o imperador nas suas decisões políticas. Apesar de em Praga só ser permitido o catolicismo e o traquismo, por ter um papel influente na corte, Kepler pôde continuar sua fé luterana. E seu trabalho na corte o permitiu ter vários contatos com os melhores astrônomos do mundo, se tornando o período mais fértil de sua carreira. Em sua obra de 1604, Astronomia Parisóptica, Kepler discorre sobre a influência da óptica na astronomia, os fenômenos da refração e das lentes para observação astronômica. Foi um dos primeiros a perceber que a imagem entra nos olhos de maneira invertida, sendo ajustada pelo cristalino. Kepler visualizou uma supernova em 1604, a SN 1604, minando suas ideias ptolomaicas, que o céu era imutável. Kepler interpretou a supernova como o nascimento de uma estrela. Já em 1609, Kepler escreveu Astronomia Nova, onde descreve as 3 leis da mecânica celeste e como o Sol influencia o movimento planetário, descrevendo uma interação que decai com o inverso do quadrado da distância, um prelúdio da gravitação universal. A primeira lei de Kepler mostra que os planetas descrevem órbitas elípticas, onde o ponto de maior afastamento do Sol é chamado de afélio e o ponto de maior aproximação do Sol é chamado de periélio, que é quando o Sol está em um dos focos da elipse. Kepler fez essa lei quando ainda só era conhecido o sistema solar, mas elas valem para quaisquer sistemas planetários. A segunda lei de Kepler mostra a relação entre as órbitas e as áreas. Um planeta varre áreas iguais em tempos iguais.
Essa é uma consequência da conservação do momento angular. Considerando a força planeta-Sol como uma força interna, a força exercida por outros planetas ou outros corpos fora do sistema solar são forças externas e elas são muito fracas comparada com essa força interna que é o planeta Sol. Então, há uma conservação do momento angular. Entre 1609 e 1612, Kepler defendeu a astrologia contra o físico Philips Fessenden e se comunicou por cartas com Galileu Galilei. Galileu acabara de descobrir 4 satélites de Saturno, e Kepler ficou muito entusiasmado com as descobertas e publicou suas próprias conclusões em Narratio de Jovis Satellitibus. Em 1610, publicou Dioptres, onde discorre sobre lentes e telescópios, criando um novo modelo de telescópio, o telescópio kepleriano, em que 2 lentes convexas são capazes de produzir maior ampliação do que em uma combinação de lentes convexas e côncavas, como no de Galileu. Por volta de 1611, Kepler fez circular um manuscrito, que seria publicado póstumamente como Somnium, o sonho. Parte do objetivo do Somnium era descrever como seria a prática de astronomia da perspectiva de outro planeta, para mostrar a viabilidade de um sistema não geocêntrico. Em 1612, ele deixou de ser um matemático imperial, pois Rodolfo II foi deposto por seu irmão Matias como rei da Boêmia. E sua esposa Bárbara estava doente e um de seus filhos, Frederick, morreu. Em Estrena seu de Nive Sexangula, Kepler publicou a primeira descrição da simetria hexagonal dos flocos de neve e estendeu a discussão para uma hipotética base física atomística para a simetria, e anunciou o que mais tarde ficou conhecida como a conjectura de Kepler. Depois de sair de Praga, foi para a Áustria, na cidade de Linz, onde lecionou matemática e contribuiu com conselhos astrológicos. Escrevendo Nova Estereometria, Doliorium Vinariorium, que era sobre a mensuração do volume de recipientes com formas tais quais as de barril de vinho, e que foi publicado em 1615. Kepler se casou novamente em 30 de outubro de 1613, com Susanna Reutin, de 24 anos de idade, com a qual teve 6 filhos e 3 destes morreram. Entre 1615 e 1620, escreveu 3 volumes de Epitome da Astronomia Copernicana, um dos primeiros livros-textos da astronomia, onde também estendeu suas leis às luas. Ganhou bastante dinheiro fazendo calendários astrológicos, que mais tarde foram queimados em praça pública. Entre 1617 e 1621, a mãe de Kepler foi acusada de bruxaria, mas foi absolvida graças à defesa de Kepler. Em 1619, Kepler publicou uma das suas mais influentes obras, Harmonices Mundi. Kepler falou sobre os padrões geométricos das esferas celestes, no que ele chamou de harmonia celeste, que tinha como ponto central a música universalis. Kepler começou pela exploração de polígonos regulares e poliedros regulares, incluindo as figuras que, mais tarde, seriam conhecidas como sólidos de Kepler. A partir daí, ele estendeu sua análise harmônica à música, meteorologia e astrologia. A harmonia resultava dos tons produzidos pela alma dos corpos celestes, e no caso da astrologia, a interação entre esses tons e as almas humanas.
muitas outras harmonias, Kepler enunciou o que veio a ser conhecido como a terceira lei do movimento planetário. O quadrado do período de translação do planeta são proporcionais ao cubo do semi-eixo maior de sua órbita. Portanto, quanto mais distante estiver do Sol, mais tempo levará para completar sua volta em torno desta estrela. Em 1623, Kepler finalmente terminou as Tábuas Rudolfinas, que na época era considerado seu principal trabalho. No entanto, devido ao requerimento da publicação do imperador e negociações com os herdeiros de Tycho Brahe, não seriam impressas até 1627. Neste meio tempo, tensões religiosas mais uma vez colocou Kepler e sua família em perigo. Em 1625, agentes da Contra-Reforma Católica selaram a maior parte da biblioteca de Kepler. Ele então decidiu mudar-se para onde ele fez arranjos para impressões das tábuas às suas próprias despesas. As leis de Kepler não foram imediatamente aceitas. Diversas grandes figuras, tais como Galileu e René Descartes, ignoraram completamente a astronomia nova. Muitos astrônomos, incluindo seu antigo professor, Michael Maestlin, fizeram objeções a Kepler pela sua introdução da física na astronomia. Em seus últimos anos, Kepler passou grande parte de seu tempo viajando, da corte imperial em Praga até Linz, e para uma moradia temporária em Saga, e finalmente para Regensburg. Pouco depois de chegar em Regensburg, Kepler adoeceu. Ele morreu em 15 de novembro de 1630 e foi enterrado lá. O local do enterro foi perdido assim que o exército sueco destruiu a igreja. Apenas o epitáfio poético da autoria do próprio Kepler sobreviveu ao tempo. Kepler é o pai da mecânica celeste, conciliou a física com a astronomia e influenciou toda uma era de astrônomos e físicos, como Newton e Laplace. Também influenciou vários filósofos iluministas, como Johann-Étienne Montuncla e Jean-Baptiste Delambre. William Whewell, no seu livro History of the Inductive Science, notou Kepler como o arquetipo do gênio científico indutivo. E em Philosophy of the Inductive Science, Whewell considerou Kepler como a personificação das mais avançadas formas de método científico. Similarmente, Ernest Frederick Appelt, o primeiro a estudar extensivamente os manuscritos de Kepler, identificou Kepler como a chave para a revolução científica. Appelt viu que a matemática de Kepler tinha sensibilidade estética, ideias físicas e teologia como parte de um sistema unificado de pensamento, e produziu a primeira análise extensiva da vida e trabalho de Kepler. Carl Sagan descreveu-o como o primeiro astrofísico e o último astrólogo científico, e Karl Popper e Wolfgang Paul voltaram à sua maestria científica. Em 2009, a NASA nomeou uma sonda espacial, a Kepler, pelas contribuições dele no campo da astronomia.